Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Ministro Luiz Roberto Barroso pede que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirme o afastamento do senador Chico Rodrigues. No Senado, partidos solicitam a cassação do político que foi flagrado com dinheiro na cueca, mas o Conselho de Ética da Casa está parado. E você vai ver também. Em 24 horas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro mata 17 pessoas acusadas de pertencerem a milícias. Governador João Dória diz que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória no estado de São Paulo. Começa a funcionar o sistema de segurança das eleições municipais para enfrentar ameaças, crimes cibernéticos e a disseminação de notícias falsas. Uma ação das Polícias Civil e Rodoviária Federal contra a milícia terminou com 12 suspeitos mortos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O grupo estava sendo monitorado há 15 dias. Cápsulas de balas e sangue mostram o cenário de guerra. Ontem à noite, 12 suspeitos morreram em confronto com a polícia em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Eles estavam em um comboio e foram interceptados em uma via paralela à rodovia Rio Santos por uma força-tarefa criada para garantir a segurança das eleições no Rio de Janeiro. Um policial ficou levemente ferido ao ser atingido no peito, mas usava um colete à prova de balas. Entre os mortos está o ex-PM Carlos Eduardo Benevides, conhecido como Cabo Benê. Ele seria o líder da milícia no município. O confronto não aconteceu com eles dentro do veículo. Eles desembarcaram, buscaram um confronto e a gente reagiu a essa injusta agressão. Armas e munições foram apreendidas com o bando. As investigações apontam que o Cabo Benê era ligado ao grupo de Wellington da Silva Braga, o ECO, miliciano mais procurado do Rio. ECO estaria expandindo as atividades na região da Costa Verde e se aliando a traficantes de drogas. Para eles, se entregar não é uma opção. Eles têm diversos mandados de prisão, respondem a diversos processos criminais e querem viver a vida de crime e só são parados quando encontram a força da ação policial. Hoje, a Força-Tarefa da Polícia Civil realizou uma nova operação contra o braço financeiro da maior milícia do estado. O objetivo é interromper os serviços ilegais que geram grandes lucros para a organização criminosa. Na ação, pelo menos 18 suspeitos foram presos. Os agentes fecharam comércios ilegais utilizados para a lavagem de dinheiro. Entre eles, uma farmácia que vendia anabolizantes e remédios controlados sem autorização da Anvisa. Em 24 horas, 17 milicianos foram mortos em confronto com a polícia. Na quarta-feira à noite, agentes fizeram uma operação na região conhecida como Quilômetro 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A área é controlada por Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado homem de confiança de ECO. 5 suspeitos morreram no local. A Força-Tarefa da Polícia Civil foi criada depois que 2 candidatos a vereador foram assassinados na Baixada Fluminense em menos de 15 dias. O objetivo é garantir uma eleição livre e segura aos moradores da região. Essas ações que começaram a ser desenvolvidas desde o início da semana, elas não têm tempo para parar. A gente busca justamente permitir que o cidadão tenha total liberdade de exercer seu direito de voto. Um motorista foi preso transportando mais de 1 tonelada de drogas escondidas em um caminhão no interior de Minas Gerais. O valor da carga foi avaliado em mais de R$1.600.000. Os policiais rodoviários não tiveram muita dificuldade para encontrar as cerca de 2.000 barras de maconha que estavam escondidas debaixo de uma lona. O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina na BR-153, na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. No total, 1 tonelada e 600 quilos da droga. Os policiais também encontraram no caminhão 51 quilos de skunk, além de 2 quilos de sementes de cannabis e 48 garrafas de uísque falsificado. O suspeito acabou confessando que recebeu R$2.000 para transportar o material de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até Recife. Uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na capital paulista. Suspeitos de roubos de veículos, motos e celulares foram presos. 2 estão foragidos. 4 ladrões foram detidos e muitos celulares apreendidos.
As prisões ocorreram nas casas dos criminosos na cidade de São Paulo. Alguns são suspeitos de cometer crime contra policiais. Eles roubavam as armas para usar em assaltos. Na transcrição do áudio da conversa entre eles, percebe-se a audácia dos marginais. Cadê o MC? O MC foi ali roubar a arma de um policial. E também a frieza. Sem hesitar, Igor diz que só não atirou no policial porque estava com pouca munição. A polícia estava investigando a quadrilha há mais de um ano e tem cerca de 2.700 horas de gravações telefônicas, autorizadas pela Justiça. Os criminosos conversavam por audioconferência, relatavam o balanço dos crimes cometidos por eles e planejavam as ações. Roubou 30 celulares. 6 vítimas fugiram. Nesta conversa, o grupo estava arquitetando o roubo a uma casa de um empresário na Zona Leste. Eles sabiam a rotina dos moradores e o que havia na residência. Que a ideia era entrar, pegar o empresário e sua esposa, amarrar os dois enquanto eles iam com os cartões fazerem saque. Eles falam que eles iam aproveitar a Maroc e já iam roubar todas as coisas de dentro da casa. Segundo a polícia, os bandidos começaram com roubo de celular em ponto de ônibus. Depois migraram para roubo de motos, carros e residências. Então, assim, é uma coisa perigosa, tanto que para a investigação nós mudamos o foco um pouco dela. Passamos a entender essas pessoas como um crime organizado. Então, uns abordam, outros pegam o telefone celular para vender, a moto para desmanchar, a residência para furtar. Um integrante da quadrilha já estava preso. Outros 2 continuam foragidos: Matheus Campos de Oliveira e Igor Luciano da Silva. Foi preso em Belo Horizonte o vereador Ronaldo Batista, do PSC, acusado de mandar matar um outro político. A motivação seria a disputa pelo controle de um sindicato. O vereador Ronaldo Batista, do PSC, foi preso em casa. Outras 5 pessoas envolvidas no crime também foram detidas. O único foragido é Gerson Geraldo Cesário, presidente de um dos sindicatos que representam motoristas e cobradores de ônibus da Grande BH. Todos os envolvidos são investigados pelo assassinato de Hamilton de Moura, ocorrido em julho deste ano, em frente a uma estação do metrô de Belo Horizonte. A vítima, que era vereador da cidade de Funilândia, também era sindicalista. Eles, no passado, eram aliados no âmbito sindical, mas em dado momento eles romperam essa aliança política e um dos desdobramentos dessa ação civil pública foi o bloqueio de R$500 mil em imóveis contra o vereador. De acordo com as investigações, 10 dias após o bloqueio dos imóveis, Ronaldo Batista contratou um ex-agente penitenciário para executar Hamilton. O vereador deixou a delegacia escoltado e foi encaminhado para um presídio, onde vai aguardar pelo julgamento. Ele nega o crime. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.619.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 427.000 seguem em acompanhamento. E o país acumula mais de 153.000 mortes provocadas pelo vírus.
A pandemia do novo coronavírus mudou a forma do contato das pessoas com a cultura. Foram 6 meses apenas virtuais. Pois é, mas agora os espaços culturais e os museus de São Paulo reabriram e foi com força. Os detalhes, e ainda com detalhes sobre as obras e os artistas. É o que a gente vai ver na reportagem do Murilo Rincon. Depois de mais de 6 meses fechados, enfim, os museus e as instituições de artes de São Paulo voltaram a receber o público de forma presencial. E olha, teve gente que não via a hora de poder voltar a ver tudo isso de pertinho. Está muito mais bonita do que eu imaginava ainda. E eles têm mais trabalhos e mais coisas para mostrar. Então, todo mundo tem que aproveitar. Fechada desde o dia 17 de março, a Pinacoteca reabriu para o público nesta quinta-feira, com a inédita exposição Segredos, da dupla Os Gêmeos. Considerados 2 dos maiores representantes da arte urbana brasileira, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo exibem mais de 1.100 itens, muitos deles inéditos no país, nesta mostra panorâmica, que abrange diversos momentos da produção dos artistas. A exposição ela tem um caráter retrospectivo da nossa vida, assim, do nosso trabalho, desde os primeiros desenhos de crianças até os dias de hoje. Assim. São obras da nossa coleção particular, obras de colecionadores que veio de fora e obras de alguns amigos que a gente fez em parceria também. Está tudo aqui dentro, a nossa vida inteira está aqui dentro. E acho que abrir isso para as pessoas, principalmente nessa época que a gente está passando, assim, com a pandemia, com tudo que é para colocar um pouquinho de felicidade, um pouquinho de luz, um pouquinho de alegria, de esperança, porque a arte é isso, o papel da arte é isso. E claro que, assim como outros setores, para que pudessem reabrir, os espaços culturais também tiveram que se adaptar aos novos protocolos de higiene. Por isso, antes de receber o público, tudo isso aqui passa por um rigoroso processo de desinfecção prévia. Também não é permitido aglomerações e o uso da máscara é obrigatório para todo mundo, até mesmo na hora da selfie. Aferimento de temperatura na chegada, horário mais reduzido. A gente criou uma sinalização que sugere um caminho único, né, um percurso. São todas providências que a gente tomou para que o público pode usufruir da exposição, mas de forma segura para o público e segura para a nossa equipe. Outro espaço que voltou a atender o público de forma presencial esta semana foi o Instituto Moreira Salles, que também está cheio de novas regras. As visitas, por exemplo, precisam ser agendadas previamente pelo site da instituição. O tempo máximo de permanência no Centro Cultural agora é de 2 horas. E além do uso obrigatório de máscara e desinfecção das mãos e calçados, o distanciamento de uma pessoa para outra tem que ser de 2 metros. Também recomendamos o uso dos banheiros para a higienização das mãos. A gente criou todo um projeto de sinalização novo para ajudar as pessoas a lembrarem desses novos cuidados que a pandemia nos traz. Quem for até o Centro Cultural poderá acompanhar a mostra da fotógrafa chilena Paz Errázuriz, que reúne 150 fotografias produzidas da década de 1970 até os anos 2010, que retratam a ditadura militar do Chile. E para aqueles que ainda não se sentem confortáveis em sair de casa, o Instituto vai continuar oferecendo atividades e conteúdos online. A exposição dos Gêmeos na Pinacoteca vai até o dia 22 de fevereiro de 2021, de quarta a segunda, das 2 da tarde às 8 da noite, sempre com horários agendados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu levar ao plenário da Corte a decisão de afastar o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. O parlamentar foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma ação da Polícia Federal. Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania também protocolaram no Conselho de Ética e Decoro do Senado um pedido para apurar o caso. As legendas querem a cassação do mandato do parlamentar. Chico Rodrigues foi pego em casa, na cidade de Boa Vista, em Roraima, com cerca de R$ 33 mil escondidos na cueca.
O flagrante ocorreu durante uma operação da Polícia Federal para combater um suposto esquema de desvio de recursos públicos na luta contra o novo coronavírus. Ainda ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o senador fosse afastado do cargo por 90 dias. Hoje, durante o lançamento do Plano de Segurança para as eleições municipais deste ano, Barroso afirmou que a decisão tomada é uma solução natural e óbvia diante das circunstâncias. Houve uma decisão, ela foi largamente fundamentada, uma decisão de afastamento de um parlamentar que integrava a comissão do Congresso Nacional responsável pela alocação de recursos de combate à pandemia e que, numa investigação conduzida pela Polícia Federal, se encontraram indícios de que estaria envolvido em desvios dos recursos da saúde. Apenas me pareceu a solução natural e óbvia. No final da tarde, Barroso decidiu levar ao plenário da Corte a decisão de afastamento do senador. O julgamento ainda não tem data marcada para acontecer. O Conselho de Ética do Senado está com as atividades paradas por causa da pandemia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tomar conhecimento do documento emitido por Barroso para tomar as medidas cabíveis. Ontem, o senador foi afastado da vice-liderança do governo. O governo de São Paulo anuncia plano de retomada econômica para atrair 6 bilhões de dólares em investimentos. O objetivo é impulsionar o crescimento e gerar empregos. As informações na reportagem da Carolina Rigengo. A expectativa do governo paulista é gerar 2 milhões de novos empregos nos próximos 2 anos. A equipe econômica conta com estratégias para atrair investidores privados, nacionais e estrangeiros para 19 projetos de parcerias público-privadas e concessões que envolvem trens, rodovias e aeroportos. As primeiras apresentações a grupos interessados começam em novembro. E como o Estado de São Paulo, de qualquer maneira, compra e vende do Brasil inteiro, ele interage com a economia brasileira, pode funcionar muito bem como uma locomotiva aí do crescimento do país, e isso pode fazer certamente que gere-se emprego no Brasil todo. Ainda em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória anunciou que a vacinação contra a Covid-19, se for aprovada pela Anvisa, será obrigatória em todo o estado. Somente quem apresentar atestado médico será liberado. Os resultados dos testes da Coronavac devem ser divulgados na segunda-feira e na quarta, dia 21, está marcada uma reunião entre o governo do estado e o Ministério da Saúde. Questionado sobre o andamento de recaptura do traficante André do Rap, Dória afirmou que o custo de 2 milhões de reais está previsto ao Estado. Essa despesa equivale aos gastos com a mobilidade de policiais dos 3 principais departamentos de segurança pelos próximos 120 dias. A força-tarefa de busca e captura de André do Rap envolve cerca de 600 policiais. A cada 120 dias, nós teremos essa despesa, que é a mobilização de equipe, as despesas operacionais, custos com equipamentos e diárias dos policiais civis e militares aqui do estado de São Paulo. Volto a repetir, dá vontade de mandar a conta para o ministro. Ao comentar o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que reestabeleceu a prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a defender a prisão após a condenação em segunda instância. O traficante continua foragido. Já era esperado, né? Era mais ou menos o que ia ocorrer, né? Agora, tudo está ligado aqui, a questão da prisão em segunda instância. Ela foi válida até 2009, se eu não me engano, aí depois caiu, depois voltou, depois caiu. Então, a minha visão, a partir do momento que a pessoa é condenada por um colegiado, ela tem que cumprir sua pena. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje uma fábrica de biogás em Guariba, interior de São Paulo. A unidade irá utilizar subprodutos da produção do etanol e da cana-de-açúcar para a geração de energia elétrica. A nova fábrica será capaz de abastecer 62 mil domicílios. Também estavam presentes o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O presidente Jair Bolsonaro foi o último a discursar, falou sobre a inauguração da nova unidade e reforçou a importância das relações entre executivo e legislativo. Aqui, o que nós vemos realmente é uma materialização, uma comprovação da nossa capacidade, da capacidade do homem brasileiro. Também lembro como
o Brasil vem mudando. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter a liberdade de escolher pessoas técnicas no meu ministério. E graças a Deus, com a passagem do tempo, cada vez mais o Poder Executivo interage com o Poder Legislativo. O presidente também voltou a falar sobre a retomada econômica do Brasil e elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo sim em V dessa crise. Amanhã, Bolsonaro cumpre a agenda no Rio de Janeiro, na cidade de Porto Real. O Ministério da Justiça apresentou hoje o plano de segurança para as eleições municipais deste ano. Além do combate a crimes como transporte irregular de eleitores e boca de urna, há uma grande preocupação com as notícias falsas, as chamadas fake news. A partir de hoje, em tempo real, estarão disponíveis nesse telão, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, as informações sobre crimes e infrações cometidos no período eleitoral. O sistema faz parte do Plano de Segurança para as eleições municipais, apresentado pelo Ministério da Justiça. O documento foi elaborado em parceria com as secretarias estaduais. De acordo com o mapeamento de riscos, boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores estão entre as principais ameaças. Mas não é só isso. As fake news também estão na mira. E a Polícia Federal recentemente adquiriu equipamentos que permite, em questão de um dia, talvez, identificar a origem da primeira notícia, quem foi o emissor da primeira notícia. Grupos que queiram se organizar para disseminar notícias falsas, não o façam, porque se o fizerem e houver um elemento indicativo que chegue à Polícia Federal dessa situação, hoje a Polícia Federal tem condições de detectar a origem, os participantes e, à luz das investigações, se iniciar um processo de natureza criminal perante a própria Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, elogiou o plano de segurança apresentado. É um sistema extremamente sofisticado de monitoramento em todo o Brasil. O sistema de segurança pública está se aparelhando para enfrentar não apenas a criminalidade analógica, digamos assim, tradicional, que são os crimes de boca de urna, de compra de votos, de transporte de eleitores, mas nós temos outros problemas graves que precisam ser monitorados e enfrentados, como homicídios relacionados ao processo eleitoral, crimes de ameaça, eleitores que são coagidos por milícias e, sobretudo, as campanhas de desinformação. Esse ano, as eleições municipais acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, quando houver necessidade de segundo turno. O horário de votação foi estendido em 1 hora. Vai das 7 da manhã às 5 da tarde. Nas 3 primeiras horas, os idosos terão prioridade. Além disso, outras medidas de segurança, como a suspensão da biometria e a disponibilização de álcool e gel, foram adotadas para diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19. E mais de 14 milhões de brasileiros estavam desempregados na penúltima semana de setembro. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação passou de 10,5% em maio para 14,4% no mês passado. Isso significa que, num período, mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem ocupação formal. Em 5 meses, o número de desempregados no país apresentou alta de 43%. O que também está em alta é o preço dos alimentos que dispararam durante a pandemia. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o arroz e o feijão lideram o ranking dos produtos que mais aumentaram no ano. É o que a gente vai ver na reportagem da Joyce Maffezoli. O carrinho de supermercado está cada vez mais vazio e o bolso do consumidor também. O arroz e o feijão, base do prato dos brasileiros, estão com preços de causar indigestão. Está muito caro, as coisas estão um absurdo, não está dando para manter a casa. Entre os tipos de feijão, o fradinho é o que acumula maior alta no ano, 57,29%.
O preto teve elevação de 34,47%. E o carioca um pouco menos, 11,66%. O arroz está 40,69% mais caro. O óleo de soja, então, teve alta de 51,30% e a cebola, 32,66%. O leite também não fica para trás, aumentou 30,38% desde o início do ano. Mas está tudo tão caro que eu não estou comprando nem a metade do que eu preciso. O preço, claro, influencia no movimento dos supermercados. O mês passado caiu um pouco e este mês caiu um pouquinho. Entrou o dinheiro do governo, subiu. Está instável. A gente está percebendo que qualquer detalhe que aconteça pode interferir no movimento. Com o dólar alto, os produtores preferem exportar. Isso interfere na lei da oferta e procura e eleva o preço do produto no mercado nacional. Além disso, a gente não pode esquecer que teve o auxílio emergencial, que tentou fazer com que as pessoas continuassem consumindo apesar de uma redução da renda ou às vezes até de estarem desempregadas. Então a gente teve um descompasso meio que natural entre oferta e demanda, o que pressionou os preços para cima. Na contramão, o churrasco do fim de semana ficou mais barato. Mas não se empolgue, o preço da carne está tão alto que nem parece que teve queda. O filé mignon, por exemplo, recuou 20%, só que o quilo está custando em média R$ 50. Já a alcatra e o contrafilé tiveram uma redução menor de 7%. As frutas também estão mais em conta, como o abacate e a laranja. Pesquisar, ou seja, gastar a sola do sapato antes de comprar, continua sendo a melhor dica, porque a variação de um estabelecimento para outro é grande. A Operação Preço nas Alturas do Procon está de olho nos aumentos abusivos. Já foram mais de 625 estabelecimentos notificados a apresentarem as notas fiscais de compra desses produtos, da carne, do leite, do arroz, do óleo de soja, justamente para que o Procon verifique se o aumento está embasado em alguma justificativa ou se tratam de subida de preços completamente arbitrária, sem qualquer justificativa. Por isso tem que pesquisar bem, viu? O Índice Geral de Preços, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, aponta a inflação de 3,20% em outubro. Em setembro, a taxa estava em 4,34%. O índice que calcula os preços ao produtor, consumidor e da construção civil acumula alta de 17,63% no ano. Em 12 meses, a aceleração foi de 19,85%. O fim de semana está chegando, vamos saber como é que fica o tempo, né? A previsão do tempo para o final de semana em todo o Brasil você vê agora com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O final de semana promete chuva forte e localizada no período da tarde, nessa área mais escura do mapa, e essa chuva pode vir acompanhada por trovoadas e rajadas de vento. Pode chover forte a qualquer hora do dia no leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e também no norte do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol aparece amanhã, pode chover no período da tarde, mas a temperatura começa a subir. 22 graus no sábado, 27 no domingo e 28 graus na segunda-feira. No interior nordestino, o sábado será claro, com variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Os temporais só continuam mesmo no sul da Bahia. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva nessa faixa mais escura aqui do mapa. No restante da região, o sol aparece e não chove. Em Porto Alegre, a temperatura sobe e os termômetros registram 28 graus. Já no centro-oeste, a previsão é de chuva no período da tarde, o que pode ajudar nos combates às queimadas, e em Campo Grande, a máxima será de 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os últimos 7 meses foram difíceis para os eventos culturais, viu? Para quem respira e vive da arte, uma boa notícia. Eles estão começando a voltar presencialmente. No Rio de Janeiro acontece a 10ª edição da Arte Rio, o primeiro grande evento desse tipo na cidade desde o início da pandemia.
Portas abertas para um público apaixonado por arte. De um jeito diferente, é verdade. Para entrar é preciso seguir todo o protocolo sanitário. Mas nada que tire o charme da 10ª edição da Feira Arte Rio, o evento que reúne artistas do Brasil e da América Latina. Que nós estamos revivendo a única feira de arte presencial que teve aqui praticamente no hemisfério, nas Américas, entendeu? A última que a gente se lembra foi em Paris, em março, final de março, e de lá para cá pararam as feiras presenciais. Nos corredores da Marina da Glória, na zona sul do Rio, muitas cores e formas. Aqui é possível encontrar obras modernas e contemporâneas e trabalhos de galerias jovens, que têm até 10 anos de existência, com projetos desenvolvidos exclusivamente para o evento. Diante de tantas obras de arte, encontramos aqui um dos estandes mais visitados da exposição. Ele, que conta com a história do Renascimento ao abstrato, ainda tem esse quadro vivo, com a releitura da obra de Monet. Tem que ter um certo olhar clínico, paciência. E é isso, é saber curtir e apreciar. Quem prefere não sair de casa pode fazer uma visitinha virtual até o dia 25. O online foi nossa forma de democratizar a arte nesse evento físico que está reduzido de público. Então o acesso é livre, gratuito, são mais de 70 galerias, mais de 1000 obras de artistas e um monte de eventos super interessantes para conferir no online. Todos os trabalhos estão à venda. Márcia Falcão, que participa pela primeira vez, pintou ao vivo o retrato da pandemia. Aqui a gente está pintando um espaço de meio de transporte urbano, ainda vão entrar muitos personagens aglomerados. E aqui um espaço de teatro vazio, com cadeiras interditadas, trazendo essa antagonia, né? Estou radiante, estou muito feliz. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana para você. Um ótimo final de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau.